Tudo bem, pessoal? Então, seguindo a série que a gente começou no vídeo passado, falando sobre desencarne, como eu disse, a gente vai falar agora sobre o umbral, ou o famoso plano espiritual, né? A gente conhece ele como um plano espiritual, mas se você for analisar mesmo todo ele, toda a frequência desse local que nós vamos, que nós consideramos o local onde os desencarnados moram, ficam, né? Enfim, por toda aquela frequência, aquela vibração que eu comentei no vídeo passado, né? Como que a gente falou, só para recapitular, né? A sua vida, você escolhe coisas, você busca caminhos, busca relações, tem facilidades, tem dificuldades, faz as escolhas que você faz e todas elas levam a um processo de frequência vibratória. E essa frequência vibratória compõe você como um todo. Então a sua frequência atrai aquilo e gera a realidade na qual você está inserido, né? E a mesma situação acontece quando você desencarna. A partir do momento que você sai do seu corpo, você tem aquela frequência que você está vibrando naquele momento, né? E não é uma frequência de momento só, porque muita gente infelizmente desencarna na dor, e a frequência da dor é uma frequência pesada. Mas não, é uma frequência mais macro, do tipo de vida que você levou, da forma como você se desenvolveu, evoluiu ou não, retrocedeu, enfim, sei lá, um monte de coisa que a gente pode vir a passar na vida, e essa frequência estipulada nos leva a um determinado local, tá? Esse local, ele é o que nós chamamos aí de umbral, né? Essas informações a gente obtém sempre do estudo de livros, do contato com os mentores espirituais, né? Que a gente tem contato íntimo, né? E, enfim, ouve outros palestrantes, né? Como, por exemplo, Robson Pinheiro, a Mônica de Medeiros, né? Entre outras pessoas que são importantes também, que eu não cito aqui, mas, enfim, tem vários, né? E a gente vai percebendo, vai compondo o nosso conhecimento baseado naquilo que o pessoal repete, né? Aquilo que um fala, outro fala, você, poxa vida, isso faz sentido, né? Até pelo qual foi esse o caminho, né, da espiritualidade criar e manifestar as suas verdades. Principalmente foi assim que o codificador do espiritismo, Allan Kardec, inclusive juntou as informações, né? As informações eram passadas de médium para médium diferente, através do mesmo espírito, então ele tinha a confirmação de um assunto que um desconhecia em relação ao outro, né? E era como se fosse um assunto contínuo, né? Quem puder assistir aí o filme, né, que fala sobre a vida de Allan Kardec, seria muito bacana. Vale a pena você entender como é que foi essa codificação. Da mesma forma, hoje existem várias pessoas que vão falando coisas, cada um na sua praia, cada um nos seus vídeos, cada um nos seus canais de YouTube, cada um através dos seus próprios livros, né? Mas como a espiritualidade ela fala sobre uma coisa única, e a gente acaba tentando criar essa conexão, e é legal que existe essa conexão, tá? Eu vou mostrar mais pra frente aqui no vídeo uns escritinhos que eu fiz assim, para tentar mostrar como é que funciona essa questão de dimensão, como você localiza as dimensões, como essa dimensão especificamente a dimensão espiritual, né? A dimensão dos desencarnados, o famoso umbral, como é que funciona mais ou menos. Mas antes da gente chegar lá, a minha frequência me leva para esse processo do desencarne, né? Aonde eu vou para as faixas frequenciais que são mais densas. Lá eu vou ter experiências de expurgo, experiências de algum sofrimento ou de vários sofrimentos, mas tenho isso não por maldade, tenho isso não porque foi determinado por uma força maior, por Deus, por Alá, Jeová, enfim, dá o nome que você entender melhor. Não é que isso seja determinado, é que é determinado que para que um espírito progrida, ele precisa ter uma limpeza, ele precisa ter uma condição moral e ética cada vez mais elevada. Então, se um espírito ele passa uma vida inteira em corrupção, ele passa uma vida inteira não se preocupando se mata ou se não mata, ele passa uma vida inteira se preocupando em enganar, em passar as pessoas para trás, enfim, para prejudicar de forma geral não só a algumas pessoas, mas uma comunidade, e acaba que por fim na comunidade influencia toda uma atmosfera global, né? Principalmente hoje, nessa época que a gente vive, que é uma época globalizada ao extremo, tá? Esse espírito, ele acaba se envolvendo em crimes que vão contra a lei universal, né? Esses crimes são simples: você prejudica o próximo,
Nossa interferência no meio ambiente, né, no meio no qual nós vivemos, no meio humano, no meio hominal, no meio ambiente, no meio animal, enfim, toda interferência de todos os seres humanos, ela é sentida de maneira pequena, mas ainda assim bem relevante, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas condutas. Como eu disse já no outro vídeo, vou dizer de novo, é importante, eu machuco os seres vivos, eu arranco um pedaço de folha só para sentir o cheiro dela, eu machuco ela, passa um cachorro, eu toco esse cachorro, eu agrido esse cachorro, passa um gato, eu corro atrás dele, ou eu judio, ou eu machuco, eu, sei lá, vou tratar até os próprios insetos, né? Nós como seres humanos, como os irmãos mais velhos que somos, e mais, pelo menos mais conhecedores da realidade do planeta, né? E da espiritualidade dentro da nossa própria dificuldade, mas ainda assim maior do que todos os outros seres vivos desse planeta, nós temos a obrigação de cuidar deles, né? É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil você ver um pernilongo zumbetando a sua cabeça aí, fazendo zzz no seu ouvido e você achar legal, né? Nem você ser picado por ele e contrair dengue, zika, chikungunya, né? Você tenta, obviamente, criar uma forma de eliminar esse tipo de excesso, que é o caso, por exemplo, dos pernilongos, ou você está na tua casa, de repente, passa uma barata voando, né? A maioria das pessoas tem um nojo, um asco grande da barata, e a tendência é procurar matar ela, né? Isso a gente vê desde pequeno, a gente vê já acontecendo há muito tempo. Então, assim, ter piedade, ter compaixão com os seres vivos é uma das coisas que faz com que nossa vibração se eleve, tá? A outra coisa é assim, como eu me relaciono com as pessoas, como eu troco ideia com elas, como que eu vivo o meu dia a dia, como eu troco a minha energia com elas. Eu sou solícito, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa honesta comigo mesmo e principalmente honesta com outras pessoas. Eu sou uma pessoa não só honesta, mas verdadeira, né? Porque você pode ser, honestidade não é sempre falar a verdade, é falar aquilo que você pensa, né? E às vezes você pensa alguma coisa equivocada. Então você ser verdadeiro também, você trabalhar em prol do desenvolvimento dos seus irmãos mais próximos, dos seus pais, dos seus primos, da sua família, você ser uma pessoa bacana, né, nesse sentido, uma boa pessoa, ela vai atrair uma frequência bacana, ela vai se transformar, uma vez desencarnada, ela vai para frequências desse umbral, que são frequências boas, que são frequências de regeneração, são frequências de evolução, são frequências de trabalho, no qual ela pode, enfim, manifestar uma série de coisas bacanas do lado de lá. Continuar a própria profissão, procurar outros afazeres, né? Porque a vida lá, ela é a vida original. Aqui na Terra, os encarnados vivem uma cópia da vida original, né? Então nós temos lá relatos em vários livros de uma tecnologia muito mais avançada, de uma relação com a medicina e os corpos que existem dentro do ser humano, inclusive o perispírito e os corpos espirituais, muito mais bem cuidados, porque há um grande avanço, né, dessa forma de lidar com esses corpos, e que a gente vem ainda alcançando em relação à medicina e o corpo físico aqui no planeta Terra. Ainda é difícil ver médicos e profissionais da saúde aceitando o fato da psicossomática, né, que ou seja, a sua parte psicológica, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua parte racional, ela compõe uma gama de situações que acabam interferindo na sua saúde, caso elas sejam nocivas, né? Então é legal você ter essa consciência. Eu estou sentindo muita tristeza. Aconteceu uma coisa com uma determinada pessoa, amiga ou não, ou uma pessoa direcionou uma ofensa para mim e isso causou uma tristeza muito grande. Eu preciso conversar com pessoas que eu sei, que eu sinto que têm uma capacidade de me ajudar. Que sejam amigos, que sejam parentes ou que sejam até profissionais. O importante é você buscar essa evolução, buscar essa edificação, né? Então, é o seguinte, como eu disse, todos que morrem, todos morremos, na verdade, todos vamos obrigatoriamente e obviamente para o umbral. O que é por que usar essa palavra umbral? Ela é ainda uma palavra com uma conotação muito pejorativa, né? Mas eu quero que vocês façam um seguinte exercício de imaginação. Você está na praia, você está embaixo do guarda-sol e está aquele sol de rachar mamona, né? E aí você percebe o tamanho da sombra do guarda-sol e você vê que você se encaixa dentro dessa sombra, só que você percebe que existe
o fim dessa sombra, e aí após o fim dessa sombra o sol racha ali, né, de qualquer jeito, aquele calorzão, né? O calor já está embaixo do guarda-sol e vai estar fora também, mas ameniza, né? O que acontece? Entre a sombra, a parte que realmente o sol não consegue passar pelo guarda-sol, por exemplo, e aí fica aquela parte mais escura. E a transição, a faixa transitória entre essa densidade das sombras e a luz do sol, essa faixa é chamada de umbral, ou seja, ela começa quando ela está mais próxima ali das sombras, ela começa bem escura e ela vai lenta e gradativamente, ela vai ficando mais clarinha, 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 até a hora que ela fica completamente clara, e aí o sol já afeta completamente o ambiente a partir dela. Essa faixa, ela é nosso plano espiritual superior, ela tem todas as qualidades da sombra e da luz, né? Ela vai ter as trevas, que são a parte mais escura, ela vai ter a sombra, que é o local onde a gente vai lidar com as nossas dificuldades, que são íntimas, são internas, e ela tem a luz, onde nós podemos manifestar todas as nossas coisas boas, inclusive as vitórias que nós alcançamos junto da nossa sombra em relação às trevas, que são o conflito que nós carregamos. Então, 3 coisinhas eu quero que vocês tenham em mente, tá? Você é uma conjugação, é uma composição de luz e de sombra. Ter luz não te faz bom, exatamente, mas te faz alguém lúcido, alguém que tem a capacidade de enxergar as coisas com facilidade. Ter a contraparte dessa luz, que é a sombra, significa que é um local onde você ainda não explorou do seu eu. Então, ter sombra e ter luz não te categoriza nem mal nem bom, te categoriza um ser que está buscando evolução, tá? Quando você, tanto a luz quanto a sombra, ela é dentro de você, ela é aceita, ela é abraçada, ela é reconhecida e você segue esse caminho, a tendência é que você tenha menos trevas. O que é a trevas? O que são as trevas, né? As trevas são um conflito que é gerado dentro de você por você não aceitar a sua luz ou por você não aceitar as suas sombras. Então, eu encontro em mim uma dificuldade, eu vejo em mim um sentimento, eu percebo, eu sinto esse sentimento, eu percebo pensamentos, eu vejo que a minha lógica ela é uma lógica que leva para situações que não são legais, e aí eu rejeito isso. Eu simplesmente encosto, eu luto contra, eu brigo contra, eu rejeito. Quando eu faço isso, quando eu crio essa sensação de rejeição de quem eu sou, eu crio, obviamente, um conflito dentro de mim, e esse conflito vai fazer com que nasça, né, imediatamente a dicotomia, ou seja, as duas coisas, de um lado a luz, do outro lado as sombras, e elas vão se chocar, e esse choque, para ver quem é que ganha dentro do que é considerado certo ou errado, né, geram as trevas, e as trevas que são resultados desse conflito é que nos levam aos maiores equívocos, é que nos permeiam a vibração de uma forma que as energias nocivas se aproximam da gente com facilidade, os espíritos nocivos se aproximam da gente com facilidade, o conflito gera a tristeza, gera a preocupação, gera a raiva, gera o medo, gera a euforia, né, ou a ausência de alegria, e todos esses sentimentos nocivos que são perigosos, eles acabam abrindo portas, janelas, trincas, rachaduras, para que esses espíritos se aproximem, e eles que já estão nas trevas, que vivem essa energia de conflito, encontram na gente um mar para nadar de braçada dentro desses nossos conflitos. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? É buscar essa condição de entendimento, de percepção de quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Se eu não consigo encontrar isso através de leituras edificantes, se eu não consigo encontrar isso através da conversa com os meus parentes, com os meus pais, com os mais sábios, com os meus amigos, é óbvio que eu tenho que procurar um profissional. Eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que procurar um terapeuta integrativo, eu tenho que procurar um terapeuta holístico, alguém que entenda e que consiga conversar, tá? E que você consiga se abrir, e que você consiga perceber qual é a distinção entre suas sombras, aquilo que você não olha, e o que é já estabelecido como trevas, ou seja, conflitos entre a luz e as sombras, coisas que você mantém. E tem muita gente que adora o conflito.
tem muita gente que sobrevive de conflito, tem muita gente que gosta de alimentar conflitos. E esses conflitos alimentam trevas. Tanto os desencarnados quanto os encarnados têm essa aptidão, tá? Então vamos lá. Umbral, né? Vou para esse local. Morri. Rodrigo falou que eu morri e vou para o umbral. Todo mundo vai para o umbral. Tem escrito isso, não sei qual livro exatamente, mas no livro de André Luiz, já ouvi Chico Xavier falar isso também, já ouvi Divaldo falar isso também, que são expoentes assim da cultura espírita, né? Já ouvi Robson Pinheiro também, que é da cultura espiritualista. Enfim, existem grandes nomes que se embasam bastante nessa premissa. Morremos e vamos para o umbral. Agora, o importante é você entender que o umbral ele tem faixas frequenciais. E a gente vai ver essas faixas frequenciais agora, que eu vou colocar para vocês um desenho que eu fiz assim bem simples, para elucidar, para mostrar um pouquinho melhor como é que funciona o lado de lá. Beleza? Dá uma olhadinha nisso e vê o que você acha. Tá aí, pessoal, aqui estão divididos na folha as 7 dimensões que nós temos, né? Ah, mas eu já ouvi falar dos chakras transpessoais, eu já ouvi falar que existem 13 dimensões, que existem muito mais dimensões. Tudo bem, sem problema nenhum, existem mesmo, mas vamos considerar aí as 7 dimensões que estão ligadas aos 7 chakras do nosso corpo. Então, cada dimensão ela tem sua característica. Até onde nós temos aí a nossa qualidade, né, nossa capacidade de entender a respeito das dimensões, é mais ou menos até a 5ª dimensão. A gente tem aqui na primeira dimensão, né, os tijolos da matéria, que são os elementos primordiais que montam a matéria, que são dispostos, né, para a composição dos vários tipos de matéria que nós temos, né? E essa matéria dá origem a todos os elementos, elas se organizam de maneira elementar e elas acabam nessa organização dispondo aí uma série de características que vão dar origem à variedade de matéria, desde as matérias mais densas até as matérias muito mais sutis, tá? Na segunda dimensão, aqui nós temos os seres que têm a capacidade de organizar essa matéria, de pegar aqueles tijolos, entre aspas, né, e fazer com que eles se coloquem de maneira dispostas e organizadas para exponenciar aí todo o esquema da matéria, né, toda a diversidade que nós temos. E aí a gente já encontra um sentido de consciência de organização nessa segunda dimensão. A terceira dimensão é onde se realiza, né? Então vai ser aqui essa dimensão, terceira dimensão, onde ela realiza toda a construção da primeira e da segunda e aonde todo o universo e todo tipo de matéria se coloca da forma como a gente conhece, dessa forma densa, né? Então o universo é uma coisa extremamente vasta, até onde a gente sabe ele é quase infinito, né? Não temos ainda uma certeza óbvia da infinitude do universo, mas ele está em expansão, em franca expansão ainda, tá? E aí nós vamos aí para a 4ª dimensão, que é o tal do umbral, ou plano espiritual, no qual as pessoas que habitavam aqui, aqui, a terceira dimensão, né? Ao desencarnar, ou seja, sair dessa carne, que é a carne montada, baseada nesse fundamento da matéria. Quando sai daqui, vai para cá. Ah, mas eu abandono a carne? Não, sua carne se torna algo mais sutil, ou seja, a matéria, que é uma matéria densa que forma a carne, ela passa a ser sutil a partir desse momento. E é uma sutileza que as pessoas que estão na carne, ou seja, encarnados, não conseguem de maneira nenhuma enxergar, a não ser que você tenha dons sensitivos e mediúnicos, tá? E aí você consegue ter evidência, clarividência, percepção extrasensoriais e paranormais para poder enxergar. Bacana? Esse aqui, então, esse aqui que é o umbral, é o nosso plano espiritual, tá? Você vê que tudo se baseia na criação como se fosse dividido em faixas frequenciais. Então, as faixas dimensionais são 7, tá? No mínimo 7, para não criar polêmica com as pessoas que já estudam outras faixas frequenciais, mas no mínimo 7. E essas mesmas 7 frequências, elas se subdividem dentro de cada dimensão. Então nós temos na primeira dimensão no mínimo 7 faixas frequenciais, na segunda dimensão também, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e por aí vai, tá? Por que eu falo no mínimo? Porque eu realmente não conheço, desconheço se existem outras dimensões maiores, ou pelo menos dimensões em mais quantidade. Tudo bem? Agora, retirando esse cara daqui e colocando a ampliação aqui do que nós chamamos de umbral. Deixa eu centralizar aqui para vocês. Eu pintei de cores para vocês poderem ver a diferença das faixas e das frequências de uma maneira ilustrada, tudo bem? Então o umbral, que é toda essa faixa aqui, que é a 4ª dimensão, né?
ele é subdividido no mínimo, né, por 7 faixas vibratórias. As 3 primeiras faixas vibratórias, ou seja, faixa 1, 2 e 3, elas são faixas de densidade espiritual muito grande, tá? E é o que nós encontramos nos autores aí, nas pessoas mais esclarecidas em relação a isso, os nomes de umbral denso, umbral grosso, umbral pesado. Eu já ouvi vários tipos de nomenclatura, tá? E aí a gente tem dentro dessas 3 primeiras faixas todo tipo, infelizmente, de sofrimento que nós encontramos dentro da psique humana, né? As pessoas nessas faixas se aglomeram por ressonância frequencial. Então sim, você tem o famoso Vale dos Suicidas, o local dos suicidas, o local das pessoas com problema com sexualidade, o local dos corruptos, o local dos assassinos. Então é uma tendência natural, né? Deixa eu até me aproximar um pouquinho mais aqui. É uma tendência natural que essa aglomeração aconteça para que os iguais proporcionem sofrimento significativo um ao outro, e esse sofrimento encontre ressonância novamente dentro da pessoa e ela queira se libertar dele, tá? Nessas 3 primeiras faixas frequenciais, a primeira, a gente tem a existência aí de seres que são seres que já não reencarnam mais, que foram aprisionados ali, mas são os grandes mentores das mentes criminosas e mentores do mal, tá? Nessa primeira faixa aí do nosso plano espiritual, né? Que a gente pode chamar de plano espiritual inferior, né? Ou umbral denso, umbral grosso, né? A segunda faixa, você tem espíritos que já não estão, não podem ainda, né, transitar nessa questão das reencarnações, tá? Vir a nascer novamente, mas eles possuem sofrimentos e arrependimentos e dores internas muito grandes. Então essa segunda faixa é o que a gente poderia equivaler hoje ao que o catolicismo chamava de inferno, né? O local onde os sofrimentos são muito grandes, as pessoas acabam tendo muita coisa aí, né? Opa, quase caiu aqui. E acabam tendo muito sofrimento, muita dificuldade, tá? A terceira faixa frequencial, tanto na segunda quanto na terceira, a gente já encontra dos planos superiores, ou seja, das faixas frequenciais, espíritos benevolentes, espíritos com muita qualidade, né? E moral, espiritual, e eles já têm ali bases, locais operacionais onde eles ajudam no resgate dessas pessoas que podem, né, eclodir dessa parte, tá? Na terceira faixa frequencial já existe uma grande quantidade desses locais, tanto dos protetores, guardiões, quanto daqueles que trabalham no resgate. E aí eu queria falar para vocês da quarta faixa frequencial. Vocês perceberam que eu pintei aí de várias cores, né? Vou dizer que a vermelha seria a mais densa. A laranja já é uma densidade um pouco menor, mas ainda assim uma densidade meio pesada, né? Na terceira faixa você já tem uma distribuição menor das faixas da cor vermelha e da cor laranja, e já aparece uma cor azul, que é uma cor já de tranquilidade, uma cor já de poder existir mais coisas boas nesse local, tá? Na quarta faixa frequencial a gente tem maior predomínio, né, de coisas boas, né, de coisas que a gente pode dizer assim, de sensações, de pensamentos, de raciocínios ligados a uma progressão, uma evolução, tá? Ao mesmo tempo que a gente também tem a presença das laranjas, que causam dores e dificuldades. Então, você tem um equilíbrio nesse sentido, e nessa quarta faixa frequencial é que estão a maioria das cidades, chamadas cidades espirituais de regeneração, tá? Uma muito famosa é aquela que André Luiz, utilizando Chico Xavier, psicografou e chamou ela de Nosso Lar, tá? Existem outras várias cidades dessas espalhadas pelo globo todo. Uma chama Vitória Régia, a outra chama Redenção. Enfim, futuramente posso fazer um vídeo falando sobre essas cidades e quais são suas distribuições, tá? Mas as cidades que estão nessa quarta faixa frequencial, elas são cidades já que acolhem espíritos em sofrimento, porém espíritos prontos para começar seu processo de regeneração, de resgate, tá? Na quinta faixa para cima, nós encontramos uma outra cidade, que é uma cidade que, para quem gosta de Umbanda, para quem está ligado a essa questão da Umbanda e Candomblé, ou os espiritualistas por si só, né, não necessariamente ligados a essas duas religiões, conhecem essa cidade chamada Aruanda, né, que é uma cidade composta de espíritos em plena felicidade, já pessoas que estão ali já em situação de aceitar a diversidade, aceitar a grande faixa de frequências de manifestações de seres humanos,
da orientação sexual, de pensamentos religiosos, pensamentos políticos. Ali na quinta faixa frequencial está Aruanda, né? E outras várias cidades, como Xambalá, né, que é uma cidade antiga, que aí tem-se dizeres a respeito dela desde do século XIX, século XX, né? Então, nas faixas superiores aí da sexta e sétima frequência, são as faixas de morada dos espíritos que têm muita luz e são a faixa de morada dos espíritos que ajudam a governar aí o orbe terrestre, tá? Daí em diante nós temos a quinta dimensão, né, que é tão famosa, a quinta dimensão, né? Que todo mundo fala aí que no salto que nós vamos dar, nós vamos habitar a quinta dimensão. Eu discordo um pouco, porque a quinta dimensão ela é uma dimensão de existência mesmo, e o ser humano, quando ele der esse salto, o ser humano encarnado der esse salto, ele vai sair de uma quarta faixa frequencial localizada na terceira dimensão, não na quarta, e ele vai pular para a quinta dimensão de faixa consciencial, tá? Ou seja, sua consciência vai se ampliar para a fraternidade dentro do planeta Terra. Tudo bem, pessoal? Viu aí? Bacana isso daí? Eu vou agora voltar aqui na frente do vídeo para vocês. Voltando agora aqui, tô eu de novo, não tá mais aquele desenho, né? Ficou bem claro? Ficou legal? Ficou compreensível, né? Tem uma série de teorias, essa é a teoria que eu gosto mais, né? Como eu disse, eu recebi boa parte dessa teoria através de canalização, recebi também do contato com os mentores espirituais, pesquisei dentro dos nossos outros irmãos aí que divulgam esse conhecimento espiritual, principalmente estão na internet hoje. Eu aconselho muito que vocês sigam aqueles que vocês têm afinidade, tá? Procurem ouvir, procurem saber, porque o mais importante de tudo nesse planeta é questionar. E quando você encontrar uma resposta aos seus questionamentos, que essa resposta preencha seu coração e preencha sua mente, tá? Não existe uma verdade absoluta. Existem nuances da verdade, percepções da verdade. E cada cérebro, cada ser humano consegue perceber essa verdade do seu jeito e nós temos que respeitar essa percepção. Essa é a minha. Eu espero ter passado para vocês um entendimento dessa questão dimensional, para vocês poderem localizar o que é umbral, como é umbral e quais são as faixas frequenciais. Torcer pela vibração de vocês estarem balizadas, afinadas aí, né? As vibrações de quarta faixa para cima, né? Que no ato do nosso futuro desencarne, a gente possa ter evoluído nessa terra, ter vivido, ter compreendido que ela é uma coisa transitória, que a vida é começo, meio e fim, ela é temporária. Então, se eu já percebo isso, eu passo a aceitar a morte de uma forma muito mais amena, eu passo a aceitar a morte dos meus parentes como algo natural, eu posso rezar por eles, orar por eles, vibrar por eles, para que eles encontrem do outro lado a sua própria frequência e que essa frequência seja ótima, seja evolutiva, seja desenvolvedora, né? Então, fica aí o nosso segundo vídeo dessa série. A gente vai trazer uma nova temática na próxima. Eu vou pedir para vocês, obviamente, curtir aí, né, nosso vídeo, procurar compartilhar ele, vai estar no IGTV do Instagram, tanto do meu quanto da clínica. Nosso Instagram principal é @religare_saúde_bem-estar, tá? O meu é rodrigo.terapeuta.religare. Procura seguir a gente, procura tá aí antenado nesse assunto, nesse papo espiritual. No YouTube também a gente tem vídeos, tem alguns vídeos que eu já fiz antigos de numerologia, tem vídeos que eu tenho feito já desde o começo do ano, aí por causa dessa pandemia acabei parando um pouquinho, mas vou voltar agora a conversar bastante, de uma maneira tranquila, de uma maneira bem descontraída, tentando não ser muito professor, nem tentando ser muito taxativo, sempre respeitando bastante as coisas. Fique com a gente aí, compartilhe, curta, faça tudo que você puder para ajudar a divulgar esse material, porque não é só a divulgação da clínica, e sim divulgação do conhecimento que a gente vai juntando ao longo do tempo. Muito obrigado pela paciência e até o nosso próximo vídeo.